Chanel, 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 Chanel. Gabrielle Bonner Chanel nasceu no dia 19 de agosto de 1883 na cidade de Saumur, na França. Leonina, e por isso vai ser o leão, uma das imagens sempre presentes na marca que ela lançou, a Chanel. Vem com a gente. Bom, hoje a gente vai falar sobre Gabrielle Chanel. Eu sou Tetê Laudares, eu sou professora e aqui no Descomplicando a Moda a gente vai conversar, eu vou compartilhar com vocês tudo que eu aprendi até hoje sobre moda. E se você quer saber, não esquece de dar o joinha, liga o sininho que aí você sempre fica atualizado quando entrar vídeo novo, tá bom? Vamos lá? Gabrielle Chanel, Gabrielle Bonner Chanel, nasceu em 1883 na cidade de Saumur, uma cidade medieval belíssima que existe até hoje, claro, né? Mas você pode visitar. E morreu em 1971, aos 87 anos, em Paris, no dia 10 de janeiro. Agora vamos pensar, gente, ela nasceu no século XIX, atravessou a mudança do século XIX para o século XX, que foi uma mudança muito importante, as duas grandes guerras mundiais, o recomeçar de toda a Europa durante essas duas grandes guerras mundiais, o New Look dos anos 50, o futurismo dos anos 60, com tudo que trouxe o homem pisando na lua, o biquíni, a mini saia, para então terminar seus dias ainda trabalhando em 71. É uma história extensa, longuíssima, uma mulher que mesclou tudo. Amante, criações, descobertas, conquistas, é muita coisa. E por isso eu decidi dividir a história da Chanel em algumas partes. Como eu falei, a vida da Chanel foi uma vida de testemunha de mudanças sociais no mundo, mas também aquelas que ela viveu. Chanel não nasceu em berço de ouro, mas com a vida que ela levou, ela tomou gosto pela coisa, pois ela foi realmente adotada, abrigada, abraçada nesse mundo de glamour, de luxo, desde a sociedade artística, intelectual, até a mais alta roda social que naquele tempo envolvia a realeza, a aristocracia. A gente tem de lembrar que quando a Chanel nasceu e quando ela começou a trabalhar, a maior parte da Europa era regida por monarcas. Então, ela fez parte desse mundo, esse mundo de contos de fadas. Bom, a minha proposta é nós começarmos onde tudo começa, na infância. Como eu já falei, Gabrielle Chanel não nasceu em um berço de ouro, vinda de uma família humilde. A mãe dela morre quando ela tinha 12 anos. A mãe dela morreu de tuberculose. O pai, sem saber o que fazer com as crianças, pois ele era um vendedor como mascate, ele envia a Chanel e suas duas irmãs para um convento. Foi em Obazina, no orfanato, que a Chanel aprendeu a costurar. E em seguida, quando ela foi para Moulins, ela trabalhava durante o dia como costureira e à noite ela cantava em uma boate chamada La Rotonde. Mas ela não era uma artista, ela não tinha assim um espetáculo todo seu. Ela cantava nos intervalos entre um show e outro. E aí essas pessoas, o que acontece? Elas ganham somente a gorjeta. Então ela tinha de ser simpática, sorrir, para a gorjeta ser boa, porque era aquilo que ela ganhava. E
aí ela ficou conhecida porque ela gostava de cantar duas músicas em especial. Uma se chamava como é que se chamava aqui? Qui qu'a vu Coco, o que a Cocô viu, e outra se chamava Cocorico, que é Cocoricó. E aí dizem que é daí que saiu o apelido dela de Cocô. Porém, também ela dizia que tinha sido o pai dela que tinha tinha dado a ela esse apelido. Uma forma assim, né? Aquela coisa de família, toda família sempre tem uma pessoa que dá apelido, né? Na minha, era o meu avô. O meu avô, logo que eu nasci, falaram assim, Maria Tereza, meu avô, TT. E aí, todo mundo me chamava de TT. Todos os netos que nasceram, meu avô dava um apelido. Na sua casa tem alguém que dá apelido para vocês? Você gosta de apelido? Eu gosto, eu adoro TT. Acho menos austero que Maria Tereza. Enfim, vamos voltar para Chanel. Ao longo de toda a vida, a Chanel criou histórias assim mirabolantes sobre ela. Por isso tem muita controvérsia quando a gente fala sobre a vida da Coco Chanel, porque ela mentia bastante, em especial sobre a origem dela. Aquela coisa, não sei se vocês lembram daquela novela Vale Tudo, que como é que chamava? Era Maria o quê? Maria de Fátima, né? Filha da Suzana Vieira. Suzana Vieira não, gente, da Regina Duarte. Ela pegava e ficava mentindo das origens, que não conhecia a mãe e coisa e tal. A Cocô era meio assim, porque ninguém que era próximo a ela comentava sobre a família dela. E também as origens dela, todo mundo foi se calando. Tudo bem, cantava lá de corista, né? Entre os intervalos, ia fazendo lá as coisas. E quando foi em 1906, cidade de praia, cidade de férias, é sempre cidade de férias, né? Sempre tem aquela coisa da temporada. No início do século XX já era assim. E aí em 1906 ela foi para uma temporada na cidade de Vichy, que é uma cidade na França famosa pelas suas águas desde o tempo da Roma Antiga. Aliás, se você for numa farmácia, você vai ver, até hoje tem aqueles produtos de Vichy, que são águas, que fazem tratamento de beleza, enfim, Vichy é cheio de spa. E foi nessa cidade que ela passou também uma temporada cantando. E descobriu que cantar realmente ela não ia muito adiante sendo cantora. E aí, ela terminada a temporada, ela voltou para Mulan. E aí, pá, grande sorte. Ela conheceu Etienne Balsan. Balsan era um herdeiro têxtil, da indústria têxtil, que como todo herdeiro ainda não está trabalhando, estava lá só gastando, e gostava muito de cavalo. O negócio dele eram cavalos. E ele morava num chateau, num castelo da família, que tinha sido um monastério, um castelo antiquíssimo, que era de 1300, e chamava Royalier. E aí lá ele ficava, seu bando, sua trupe, seus amigos, se divertindo, andando a cavalo, fazendo festa. Para entrar nesse grupo seleto de Royalier, tinha que ser divertido, alegre. As festas eram tremendas, assim, cada um fantasiava de um jeito. Um dia eles resolviam encenar uma peça e cada um se vestia de um jeito. Outro dia eles resolviam que iam passar o dia inteiro cavalgando, então cada um ia de um jeito, mas o negócio era ficar de bota o dia inteiro, pra só deu vontade, pá, montando cavalo e vai. Então era essa a turma. E a Chanel topava tudo. Lá estava ela. A Chanel morou com o Balsan rapidinho, ela foi morar com ele e se tornou uma das suas irrégulières. O cara era tão sem vergonha que até as namoradas eram chamadas de irregulares. Pensa. Mas a Chanel ficou tão fascinada com aquela casa enorme que ela passou 6 meses sem sair de casa. Só ficando lá. Ela não ia mais para a cidade, não fazia mais nada. O negócio dela era morar com o Balsan lá no castelo, se vestindo. E se vestindo para ela gostava muito de se vestir de homem. Porque, vale lembrar, a mulher naquela época tinha uma posição muito submissa. Ela
Ela foi uma mulher e menina, tinha de morar no orfanato? Menina, tinha de ficar reclusa. De repente, ela andava a cavalo, ela andava com homem, fazia homem rir, fazia todo mundo se divertir. E ela, sabe aquela assim, vamos contar com ela? Ela é das nossas. E aí ela, pá, vestia calça, vestia jodhpur, que é um modelo de calça de montaria, e ia-se embora. E assim, ela virou do grupo, virou um deles. E nesse momento, sendo um deles, cavalgando, ela conhece o amor da sua vida. Arthur Boy Capel. Arthur. Para quem gosta de uma boa pronúncia inglesa, Arthur Boy Capel. Ok? Good. Eu fiz letras, gente, vale lembrar. Se eu pronunciar alguma coisa errada, porque eu também sou brasileira e todo mundo tem direito a erro. Valeu? Tamo junto. Vamos lá. Ela morou 3 anos com Balsam, conheceu o Arthur Boy Capel, que foi o grande amor da sua vida, e foi correspondida. Pá, rapidinho, eles se conheceram e sem brigas, ninguém terminou amizade com ninguém, ela foi morar com Boy Capel em Paris. E foi Boy Capel que acreditava nela, ele achava ela divertida, achava que ela assim, tinha talento, poxa, demais, ele acreditava nela. Ele era amante, ele gostava muito, né? Porque amante nesse momento, até agora, né, se falar amante, a gente já pensa. Não, ele era amante do jogo de polo. Então ele era capitão e por meio do jogo de polo, ele ia fazendo todo o networking ali na sociedade francesa para conseguir uns bons negócios para a coroa britânica aqui e ali. E foi assim que os dois foram morar em Paris. Arthur Boy Capel virou, logo pensou, né? Bom, esse apartamento é pequeno, Chanel precisa... Ela queria fundar uma marca, ela queria começar a trabalhar, ela queria ganhar o dinheiro dela. E aquilo também era interessante para ele, que era cheio de amantes e de repente ele parou e todo mundo, quem é essa mulher? Que ele agora não sai mais de casa, ele saiu muito pouco de casa. Aí o Capel convenceu o Balsam a emprestar um apartamento para a Chanel começar a vender suas coisas. E ela começou a vender chapéu. Ela montou um ateliê em Paris e começou a vender chapéus. As primeiras clientes chegaram lá e pensaram, será que ela vende? Disse que o Capel tá com uma nova namorada. Vamos lá, parece que ela vende chapéu, a gente aproveita e já vê, né? Sabe quem é? Ela ficava com tanta vergonha que ela se escondia no início. Depois ela acostumou, estava morando com ele mesmo, e aí ela vendia chapéu mesmo, e aí foi tranquila, começou a aparecer e a vender. Só que as pessoas chegavam, gostavam do produto, porque era diferente de tudo que estava à venda. A maioria dos chapéus da época eram muito grandes, porque a gente tem de lembrar que a gente estava saindo justamente de uma época que se andava de carruagem e indo para uma época do início do carro. Então, quem era milionário tinha a carruagem e tinha o carro. Aí, para certos momentos esportivos, ia de carro. Para momentos formais, chiques, ia de carruagem. E isso o chapéu atrapalhava. No carro não é que você consegue usar aqueles chapelões da carruagem. É meio não. Aí, lógico que todo mundo passa um veraneio, né? Esse pessoal chique vai veranear, vai passar uma temporada. E a Chanel e o Boy Capel foram para Deauville, uma cidade de veraneio, onde então a Chanel decidiu, em 1913, abrir sua primeira boutique em Deauville, onde ela vendia seus chapéus, também, como era perto do mar, um tricô de uma blusa, tricô modelo marinheiro, que ela achou que era interessante. E aí foi sucesso. Estoura a Primeira Guerra. E agora? Boy Capel teve uma sacada. Terminou a temporada, ele falou assim, não fecha essa loja não, deixa essa loja aberta. Fica com a loja aberta aqui em Deauville e em Paris. Alguma coisa vai acontecer, dito e feito. A guerra, o que as pessoas queriam? Proteger as famílias. Manda as famílias para onde?
para o interior, para o campo, para a cidade de praia, mandou todo mundo para lá. O que tinha aberto em Deauville? A loja do Chanel. Disse que foi uma loucura. Ela chegou a vender a tal da blusa marinheiro por o equivalente hoje a mais de $2.000. Porque não tinha o que comprar, o povo tinha dinheiro, não tinha o que fazer, sem graça, o marido também não tava. Fazer umas comprinhas, né? Então, bora. E aí ela foi ganhando dinheiro, porque ela era a única loja conhecida. A guerra continuou. Em 1915, para pegar a porção que tinha saído ali da Espanha, ela vai para Biarritz. Abre outra loja em Biarritz. Abriu a loja em Biarritz e foi lá que ela também, lógico, uma loja de sociedade, já conheciam, é a loja da amante do Boy Capel, ela mora com ele, essa história. Ela conheceu as pessoas da sociedade, entre eles uma pessoa que depois vai ser muito importante na vida dela, o Grão-Duque Dmitri Pavlovich da Rússia. Ele era primo do Nicolau II, neto do Alexandre II. Antes do Nicolau II cair, ele estava lá enrolado com 1000 problemas, sai fugido da Rússia e conhece a Chanel lá. Tudo bem. Oi, oi, ficaram conhecidos. Mais tarde, ele vai ser quem vai apresentar grandes joias para ela. Mas isso a gente vai ver mais tarde. Tudo bem. Chanel, o tempo ia passando, ela ia conhecendo as coisas, ela já sempre, ainda com aquela história de flertar com guarda-roupa masculino, que o Boy Capel achava uma fofura. Ela gostava de usar as roupas dele, tanto que ela pegava o terno e vestia, até que um dia ele olhou para ela e falou assim, acho melhor eu te levar no meu alfaiate para ajustar esse terno para o seu corpo, que vai ficar melhor. E aí ele levou-a no Charvet, um alfaiate já há muito tempo conhecido em Paris, e dizem que isso, tudo que ela via, ela levava um aprendizado. Ela não era trouxa não, aprendia com tudo. Aí quando ela vai, dizem que isso ajudou muito na compreensão dela do corte do blazer. Ter todas as peças do Boy Capel ajustadas para ela à mão, por um alfaiate. Tudo bem, ele achou fofo, ele admirava e ela entendia que vestir as roupas do Boy Capel não era só uma expressão de poder, de adquirir o poder masculino. A gente não pode deixar de lembrar também que como ela era amante e ele morava com ela, era de certa forma dizer assim, ele é meu, tá bom? Que até as roupas dele eu visto, olha, ele é minha segunda pele, né? Confunde, poder. Essa mensagem, ele é meu, nossa, causava assim uma certa indignação nas mulheres. Indignadas, o que elas faziam? Elas iam na loja, porque a gente tem de saber o que essa mulher faz, que segredo é esse. E assim foi crescendo. Foi crescendo essa admiração.